Análise da nova bike aqui do canal. A gente vai fazer uma análise a respeito dos modelos que a Swift produz e falar um pouquinho do modelo que a gente está utilizando. Se você quer saber mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, pessoal, é com muita alegria que eu falei para vocês a respeito do processo de ser um embaixador da Swift, né? Afinal de contas, reflete muito do que a gente vem falando bastante tempo aqui para vocês em relação a fazer aquilo que é o correto. A gente vem desenvolvendo esse trabalho do canal há muito tempo e o trabalho que a gente faz, ele visa atender vocês, né? Compartilhar conhecimento é o nosso lema. E eu sempre falo, né? Conhecimento sem ser compartilhado, ele não serve de nada. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho a respeito do que é uma Univox Evo, né? O modelo que eu estou utilizando, mas também do que é as plataformas que a Swift desenvolve e para que serve cada tipo de bike. Quando a gente começou as tratativas, né, da possibilidade de ser um embaixador da Swift ainda, né, no meio desse ano, uma das primeiras coisas que eu conversei com eles foi qual plataforma que era mais indicada. Se vocês não sabem, né, a Swift possui plataformas de bicicletas que vão mudar os componentes, mas com o mesmo quadro. Como é o exemplo, né, da nossa Univox, que vai ter a versão Comp e a versão Evo. A gente já fez uma análise da Univox Comp, né, tá, inclusive aparecendo um card aqui para vocês, e também além dela, né, além da Univox, existe a Ultravox, a Racevox e a Hypervox, além das de alumínio que são as Enduravox. Bom, para a gente entender o que é esse emaranhado de Vox aí que eu estou falando, é muito importante que a gente faça uma adequação do tipo de uso para cada bicicleta, como é o caso, né, da Univox. Essa bicicleta é a mais confortável de todas. É isso que é a proposta da Swift em relação ao seu modelo, porém, além de ter conforto, ela também vai ter agilidade. Essa é uma bike que vai servir para todo tipo de uso. Ela é muito ideal, né, para quem é ciclista amador, que gosta de ter um pouco mais de conforto e eventualmente vai fazer pedais longos, mas não quer perder nada da sua performance, quer subir bem e, claro, né, quer ter velocidade. Atualmente, a Univox é o carro-chefe da Swift em relação às suas bicicletas para longas distâncias e, inclusive, né, a bike que muitas pessoas têm utilizado para fazer provas, como é o caso das provas que a gente tem visto atualmente, né, como é o caso da nossa conhecida Helena Coelho, que é uma moça que fez o Cross the Andes, e o Guilherme Ziller, que também participou da prova. Essa, para vocês terem uma base, foi uma prova de 1.000 km com mais de 15.000 metros de altimetria. Então, é uma prova muito dura, muito difícil de ser realizada, aonde, né, o atleta autossuficiente vai fazendo esse pedal e precisa, né, cruzar por vários tipos de terrenos. Como eu disse, né, o quadro dessa bicicleta, ele é um quadro em carbono, né, o mais leve da categoria, assim também como é o caso do nosso garfo, né, o garfo dessa bike, ele é 100% em carbono, né, já é Tupperhead e com um eixo boost na dianteira, né, 12 por 115, no caso um eixo passante, né, com a tecnologia de Blind Spot. Isso significa o quê? Como vocês podem ver, a gente consegue então deixar o eixo escondido, né, aonde a gente consegue então remover ele utilizando uma alavanca, e do lado contrário não tem nada, né, então ele fica realmente muito clean, muito limpo, né, tornando, né, claro que é um desenvolvimento muito específico da Swift, tornando essa bicicleta bem minimalista nessa parte de acabamentos. Para a parte de grupos, a gente vai ver aqui então a utilização do Ultegra, né, de 12 velocidades, sendo ele já DI2, sistema de trocas eletrônico. Aqui a gente tem um câmbio, né, que é um câmbio GS, né, que ele é um pouquinho mais longo, 8.150, com o pé de vela 8.100. O pé de vela aqui tem duas variações, né, ele pode ser com 170 mm nas bikes menores e 175 nas bikes maiores, 49,51 e 54,59. Lembrando que a gente está falando aqui de um pé de vela com 50 a 34 dentes. E o nosso cassete, que fica lá na parte de trás, vai contar com 11,34 dentes, o que torna uma bike bem ágil para fazer escaladas, né? A gente fez um pedal de serra recentemente, onde a gente pôde então fazer uma montanha aí para poder entender um pouquinho do que é a resposta desse produto em cima de uma subida longa. E a experiência foi incrível. Eu tive uma confiança muito grande na bike, pude sentir que ela é uma bike muito rígida, afinal de contas ela tem essa estrutura, né, bem montada, e essa variação de marchas torna ela muito fácil de ser utilizada. Eu utilizei coroa leve na maior parte do tempo, mas eu consegui desenvolver o pedal muito bem, né? Lembrando que o Ultegra tem a versão também 52/36, que daí já fica um pouco mais pesado, mas também te entrega mais velocidade final. Uma das grandes diferenças que a gente pode notar para modelos como a Ultravox para Univox entra na questão das rodas, né? Aqui a gente vai ver uma roda DT Swiss ER1600, que é uma roda de alumínio com bastante conforto e bastante rígida. Afinal de contas, ela é uma bike para aguentar bem a pancada mesmo. Então a gente tem uma roda aqui que pesa cerca de 819 gramas e já é Pro Tubeless. Então você pode fazer tubeless na sua bike de estrada, que foi exatamente o que eu fiz na minha.
A Univox Evo vai contar com pneus Schwalbe, né, 700 por 30, também tornando ela uma bike um pouquinho mais confortável, afinal de contas esse pneu é um pouquinho mais largo, né? Como ele é utilizado tubeless, você pode usar um pouco menos de pressão. Na verdade você tem que usar menos de pressão, né? Não consegue usar mais libras, porque afinal de contas vai ter a questão da acomodação do líquido também. Estou utilizando cerca de 70 libras no meu pneu e ele está bem confortável, né? Mesmo quando passa em algum buraco, absorve algum tipo de impacto, inclusive pela tecnologia chamada de FlexStays, que faz com que a nossa rabeira traseira seja alinhada ao sentido do carbono, né, tornando os microimpactos mais bem absorvidos pelo quadro. Outra jogada muito legal nessa bike é o seu sistema de frenagem, pois afinal de contas, utilizando o sistema iStack, ele é um freio que resfria muito bem, né, e não sofre com a deformação por causa do calor. Pedais de serra fazem toda a diferença você ter freios de qualidade e também a questão da segurança, né, galera? A gente se emociona nesse tipo de pedal. É muito normal exceder um pouquinho mais a velocidade ali, e no momento da curva você tem que ter segurança, né? Tem que saber que você vai encontrar alguém em casa no momento do acionamento. O que a gente tem em alumínio aqui nessa bike são as rodas e o nosso cockpit, que aqui a gente vai ver um guidão em alumínio, assim como a nossa mesa, que esconde os cabos na parte inferior, né? Deixando eles ali bem discretos, aparecendo muito pouco mesmo, né? O que torna o design dessa bike muito minimalista. Esse guidão é um guidão um pouquinho mais confortável, a gente vai ver um guidão aí de 400 mm para a bike 49 e 420 para a bike 51, né, que é o tamanho que eu estou usando. Guidão um pouquinho mais largo, claro, um pouquinho mais de conforto. Para bikes aero a gente vai ter guidões mais curtos, mas neste caso aqui, para longas distâncias, ele faz toda a diferença. Também com a fita de guidão que é utilizada da própria Swift, muito confortável também, foi algo que eu pude notar desde o momento que eu peguei a bike na mão, que ela é bem confortável de ser pato dela, né, no momento que você encosta nela ali, você já sente que ela é bem legal de ser utilizada. Aqui a gente vai ter um canote em carbono, né, que vem integrado aonde está a bateria do nosso Di2, né, então ele fica na parte inferior do canote. Então, através do aplicativo eTub da Shimano, a gente consegue então fazer as regulagens do nosso grupo, né? Ver qual que é o pé de vela que a gente está utilizando, qual que é o nosso cassete, fazer o auto-sync, que é um sistema de sincronização de marchas, que ele vai passar as marchas em conjunto. Tudo isso é muito legal, inclusive eu quero abordar um pouquinho mais disso depois, né? Quero aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, eu vou deixar ele para um segundo momento. E já falando de preços, né? A Swift fez uma renovação da sua linha, trocando alguns valores, né, no preço sugerido. Como é o caso da nossa Univox Evo, que custava R$ 44.900 e agora está sendo comercializada por R$ 34.900. E esse preço, né, é um preço que está válido agora para a partir de novembro de 2023, que é uma redução de mais de R$ 10.000 no preço final das suas bicicletas, tornando, né, ela muito agressiva frente às concorrentes que estão, né, nessa faixa de valor e contam com essas tecnologias como eu citei. Então tá aí, essa era a análise que eu queria fazer a respeito do modelo da Swift, né, que é a Univox Evo, e em breve eu vou fazer uma outra análise que vai falar a respeito da sua utilização. Aí sim é uma análise de campo, né? Eu não vou ficar aqui no estúdio, eu vou pra rua e quero mostrar um pouquinho mais do que eu tô achando dessa bike para vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, já deixa like aqui no vídeo, já se inscreve para não perder nenhum dos nossos materiais e claro, né, sempre ver primeiro, pois afinal de contas a gente está sempre produzindo material aqui para vocês. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês, valeu e até a próxima.